Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dando início, então, à nossa semana, né? Nossa aula da disciplina de hoje, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos começar a ver a questão do mecanismo de bobina móvel e imã permanente, tá? Uma breve introdução sobre essa questão do bobina móvel e os tipos de instrumentos, né, de bobina móvel e imã permanente. A base, né, do funcionamento desses instrumentos. Nós não vamos eu não vou efetivamente cobrar isso para vocês, mas tá na lista, nós temos um exercício só para citar quais instrumentos, bem simples, mas isso está na ementa, está no escopo da disciplina de vocês e também é a base porque a gente vai ver de alguns equipamentos, tá? Por exemplo, na aula de amanhã, né, aproveitando para lembrar que amanhã a nossa aula é assíncrona, né, então vocês não vão ter esse encontro às 7 horas comigo, tá? Eu vou disponibilizar o link para vocês da aula gravada, né, inclusive gravei ela hoje à tarde. Nós vamos estar falando sobre a questão dos multímetros, né, e os multímetros são baseados no princípio de funcionamento do que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, não é que efetivamente a gente vai cobrar, não vou pedir a explicação sobre cada um desses tipos, mas serve como base para o entendimento desses instrumentos que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, tá? Mas se vocês forem olhar efetivamente na lista, tem uma questão só, eu mostro ela no final da aula, que aborda o conteúdo que a gente vai estar vendo hoje, tá? Mas não esqueçam, né? Já aproveitei para lembrar. Amanhã não temos o nosso encontro às 19 horas. De tarde, lá por umas 6 horas, pouco antes, se der, eu disponibilizo o link com a gravação da aula, que aí vocês vão ter o material para assistir, né? Porque aí depois a gente dá continuidade e eu vou entender, né? E vou dar prosseguimento como se todos tivessem assistido a aula gravada, tá? Então, fica esse alerta aí, vou relembrar amanhã de tarde, mandar o link, mas já fica registrado para vocês, tá? Então, hoje e amanhã os assuntos são os mesmos, né? Mas hoje vai ser a introdução, como funciona, quais os tipos de instrumentos, e amanhã com foco especial na questão dos multímetros e do alicate de amperímetro, tá? Começando então, quando a gente fala a questão do imã permanente, né? Nós sempre temos a questão de um campo que é gerado através de uma bobina, isso vem lá da física, tá? Bobinas geram campo, né, fluxo, e é isso que a gente vai ter na base, né, da nossa aula de hoje. Então, a gente tem no campo do imã permanente é montada uma bobina móvel, tá? Giratória, alternada por corrente elétrica. No momento em que a gente tem essa corrente circulando, tá, por essas bobinas, por essas espiras, nós vamos ter a questão do deslocamento, e aí a gente já está falando dos instrumentos. Então, deslocamento do ponteiro,
para mostrar determinada grandeza, tá? Mas a base, ela se dá na criação desse campo através da bobina, circulação da corrente através dessas bobinas, que fazem com que haja esse deslocamento, tá, dessa bobina e, consequentemente, do ponteiro em um instrumento, tá? Até me assustei. Então, como eu disse, a rotação dessa bobina é que vai ser responsável, né, por fazer essa deflexão do ponteiro. Quando a gente está falando, por exemplo, de um multímetro analógico, tá? Então, a partir disso que a gente tem a movimentação desse ponteiro, considerando aqueles tipos de amortecimento que nós vimos na aula anterior, de sexta-feira, tá? Para que não haja um deslocamento desnecessário ou um deslocamento muito grotesco. Nós temos aquelas 3 opções lá de amortecimento, mas hoje a gente vai ver essa questão do funcionamento mesmo desses instrumentos de analógicos, né? E quais os tipos que a gente poderia separar dentro desse grupo aí da questão de bobina móvel, porque a gente vai ver em uma aula mais adiante que nós temos também outros instrumentos que são de ferro móvel, tá? Que baseiam, então, essa questão principalmente dos dispositivos analógicos, tá? Então, no momento em que a gente tem essa rotação da bobina, tem a deflexão do ponteiro, tá? Nós vamos ter, então, a informação da grandeza que a gente está medindo. Vale destacar que essa deflexão, o quanto o ponteiro vai se movimentar, está associado à corrente, né? Então, é uma informação proporcional entre a corrente que é gerada naquele equipamento com o quanto o ponteiro ele vai estar se movimentando. E aí a gente tem a questão do espaçamento das escalas, né? Para que tem alguns dispositivos analógicos que eles não têm uma escala com distanciamento igual, né? Proporcional. Mas a maioria deles, nós temos aquela escala que nós estamos habituados, né? De 0 até 100 eu divido em 10 partes, todas as partes com o mesmo espaçamento, tá? Isso é o mais comum, tá? E quando a gente fala de um dispositivo analógico, nós temos também a questão de o 0 estar ou no meio ou numa das extremidades, né? Isso varia do tipo do instrumento analógico que a gente vai estar trabalhando, se ele consegue fazer a medição de um valor negativo, né, e um positivo, essa representação, bom, aí o 0 tem que estar no meio. Deixa eu só abrir aqui o coisa para pegar o lapisinho para escrever. Então, se a gente tem uma escala assim, eu posso ter o 0 aqui, né? E aí ter essa movimentação para cá. Eu posso ter o 0 aqui, que é o mais comum, e a movimentação para cá, né? Ou ainda, se eu tenho uma informação que eu posso ter um valor tanto para a esquerda quanto para a direita, eu posso ter o 0 no centro, e aí para cá e para cá eu tenho as mesmas informações, só que com sinais contrários, tá? Então, esses dispositivos de bobina móvel, eles podem ter essas 3 configurações, essas 3 localizações do 0, né? Do ponto 0 da escala. Quando ocorre a inversão no sentido da circulação da corrente, ocorre também a inversão da rotação da bobina ou da deflexão do ponteiro. E é nesse momento que a gente consegue, então, ter um instrumento
né, que só consegue fazer a medição de corrente contínua. Tá? Então, esse tipo de instrumento que a gente vai estar trabalhando e que a gente está vendo na aula de hoje, tem essa restrição, tá? De conseguir fazer esse processo de medição de corrente ou tensão apenas contínua, tá? Por essa característica dele de precisar deixa eu aceitar, desse processo de inversão de corrente na bobina, ele tem uma restrição de que esse tipo de instrumento só pode ser utilizado para medição, tanto de tensão quanto de corrente contínua, e aí a gente vai ver mais adiante a questão de outros instrumentos e de ferro móvel que a gente consegue estar ampliando, né, esse leque de medição. Falando, então, novamente do amortecimento, né, ele é obtido pela frenagem de correntes de esterese, que são oriundas do movimento de rotação de uma moldura de alumínio que envolve a bobina móvel. Então, novamente, né, nós falamos sobre tipos de amortecimento. Aqueles tipos de amortecimento, eles podem se encaixar aqui, mas a maioria deles se encaixam nos instrumentos de ferro móvel, que a gente vai tá vendo, acho que daqui a umas 2 ou 3 aulas, tá? No caso de bobina móvel, o que a gente mais tem é a questão das correntes de esterese, que servem como amortecimento para a movimentação do ponteiro. O que seriam essas correntes de esterese? Eu até acho que eu nem botei aqui, tá? Mas se eu fosse desenhar para vocês, a corrente de esterese, ela tem um formato, tá? Mais ou menos assim, considerando essa minha dificuldade em desenhar aqui com o mouse, que seriam limites, né, superiores e inferiores, onde a gente poderia estar trabalhando. Então, a gente trabalharia aqui nesse meio, né, seguindo desses valores, tá? Eu poderia dar uma aula inteira só sobre corrente de esterese, mas não é o foco aqui, não precisa, tá? Você só precisa entender que são elas as responsáveis por fazer esse amortecimento desse ponteiro. O que é isso? Tem o ponteiro que está aqui no meu zero, tá? Enquanto eu não estou fazendo nenhuma medição, ele tem que estar ali parado, ele não pode estar movimentando um pouco para um lado, um pouco para o outro lado, ele tem que estar parado. No momento em que eu começo a fazer uma medição, ele vai se movimentar, tá? Mas ele não pode se movimentar num pico muito grande. Por quê? Porque aí ele vai passar, por exemplo, se eu quero que ele chegue até aqui, tá? E aí eu tenho essa movimentação muito grande, eu venho para cá, e aí depois ele retorna para me mostrar essa informação. Não. O movimento do ponteiro, ele tem que ser gradual, ele tem que ir crescendo conforme vai fazendo o processo de medição. Para isso, ele tem que ter um controle, né? Para evitar esses grandes picos, essas oscilações, e isso é feito pelo amortecimento do ponteiro, que no caso desses instrumentos de bobina móvel é feito pelas correntes de esterese, tá? Que vão se opor, então, à movimentação e vão fazendo com que a gente tenha uma movimentação mais suave, podemos dizer assim, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Então, tem a questão das bobinas, tá? Então, aqui eu tenho a bobina que faz com que gere o campo, né?
E aí eu vou tendo, conforme eu vou tendo a movimentação, a circulação dessa corrente aqui, eu tenho a movimentação desse ponteiro, tá? E aí eu vou tendo a amostragem daquilo que eu quero medir, tá? Então, questão do ímã permanente está aqui justamente para a geração do campo, né? Eu falei em uma outra aula sobre isso, né? Que para ter, acho que foi até na última aula, que para ter a geração do campo eu preciso ter algo que gere esse campo. E o ímã é o mais utilizado, né, nessa ideia de geração do campo, e aí a partir da geração do campo eu tenho a questão do número de espiras, aí tenho a bobina e a corrente sendo gerada, e a partir da geração dessa corrente eu tenho a movimentação desse ponteiro. Nesse caso aqui, o exemplo nos traz um dispositivo que começa, né, no zero aqui no canto, vai até um certo valor máximo ali, tá? Só um recorte, podemos dizer assim, de um instrumento analógico desse tipo para que a gente localize cada um dos itens que a gente falou, tá? E aí aqui, se eu não me engano, depois eu até confiro no final da aula, seria a questão que a gente tem na lista, né? Justamente para falar quais os tipos, né, de instrumentos de bobina móvel, tá? Aqui eu separei 5, se forem procurar, dependendo da literatura, o sistema de medição com fio térmico ele não é apresentado, em algumas literaturas ele é, tá? Eu preferi, como eu não vou aprofundar muito cada um deles, eu preferi trazer ele também, né, para a gente ter conhecimento ao menos básico sobre cada um, até porque também ele estava selecionado, né, na ementa e até numa apostila sobre isso no curso de vocês. Então, o primeiro que a gente vai falar é o instrumento eletrodinâmico, depois instrumento de indução, instrumento de bobinas cruzadas, o sistema de medição com fio térmico e, por último, o instrumento eletrostático. Tá? Como eu disse, vou tentar trazer uma ideia geral sobre cada um deles, porque, na verdade, isso aqui é o que está por trás dos instrumentos que a gente utiliza, né? Então, o que a gente precisa efetivamente saber é como usar os instrumentos que eles já têm, já estão prontos, né? A gente precisa saber usar o multímetro, questão das escalas, questão de... Alice, Oi? desculpa te interromper, só uma dúvida. Hoje no meu serviço chegou um multímetro novo com um medidor térmico, medidor de temperatura. Ele vem com um engatezinho embaixo e um fio. Ele mede a temperatura do ambiente ou a superfície tem que encostar nele? Multímetro com... Medidor de temperatura. Olha, eu posso pesquisar, eu nem vi Eu vi um assim multímetro desse. lá no Estaleiro BR, na verdade. Ele só ficava parado, deixava no lugar ambiente, deixava por um tempinho, acho que eram por uns 3, 4 minutos, já dizia a temperatura já. Ele Eu vem com não... um cabinho para conectar embaixo. Mas de repente não é para conectar embaixo, né? De repente, como tu deixa ele em cima de uma superfície, aquele Não, cabinho... ele tava em alemão, acho que é uma língua estranha lá, e o desenho era esse aí, ele era um cabinho que tu conectava embaixo, na outra ponta tinha uma bolinha, um desenho estranho também. Mas é térmico? Sim, sim, ele mede a temperatura, ele dá em Fahrenheit e em Celsius. Não, eu te pergunto por causa que eu já vi esse aparelho, o pessoal da seguradora quando vai a bordo fazer inspeção, eles usam um aparelho para verificar os pontos quentes em tudo que é instalação elétrica que tem a bordo.
Então, lá tem um quadro elétrico. Então, eles pegam e vão para um aparelho, sei lá, como é que eu posso dizer para vocês? Um pouco maior que um celular, assim, e eles apontam e dá a imagem, só que dá a imagem térmica. Então, se tem algum ponto quente, aquilo ali ele já tira uma foto, fica registrado. Eu tinha ido atrás daquele aparelho para ver o preço, né, que me chamou a atenção. Custa 20 mil aquela porra. Não, a gente tem isso aí também, uma pistola assim, mas esse aí que eu te digo é um multímetro mesmo, que ele mede a temperatura. Pois é, até Ele mede a tentei temperatura, botar só que aqui no pelo Google. assim, entendeu? Acho que eu falei ao mesmo tempo que alguém, se puder repetir. Não, ele é um multímetro igual, Alice, só vem com esse a mais aí. Eu não entendi como é que faz para usar ele. Não tinha visto multímetro com esse. Até pesquisei aqui uns agora no Google e ele retorna vários, mas como tu disse, vários modelos iguais É ao que tipo a uma gente está câmera térmica, assim, acostumado, né? beleza? Que eu tô falando. Oi, Ele dá a Patrick? temperatura. É tipo uma câmera, isso que eu estou falando é tipo uma câmera térmica. Ele tem uma tela Eu entendo, e isso aí a gente tem ele também. aponta, tu fica sem encostar nada. Tá ali a uns 20 centímetros do que tu Tu quer só medir, aponta. tu só aponta e ele vai tirar uma foto, só que vai te dar as temperaturas. Ah, aqui tá 20 graus, 20 graus. Pô, ele deu 80, pô, ele tá um ponto quente. Ele pega e registra, ele verifica a temperatura, os pontos térmicos e Uhum. usado em conexões nos quadros elétricos todinho. Mas esse que ele falou, antes dele falar, eu achei que poderia ser por contato, né? Tu coloca na superfície e ele retorna o valor do ambiente, né? Só em estar ali em contato com determinado local, ele retornaria o valor do ambiente. Mas como eu não conheço qual é o instrumento, aí só olhando mesmo. Eu vou tentar tirar uma foto e te mandar amanhã. É o multímetro normal, comum, só que ele vem Não, com esse porque aí daí. eu tento até olhar, pegar as configurações, porque às vezes o manual desses instrumentos vem em língua que a gente não É, é, conhece. um- é do mesmo modelo daquele do alicatezinho, amarelo e vermelho, acho que é. Ó. Já nesse instrumento aí, eu já vi uma vez, ele mede através do infravermelho, eu acho. Você tem que pressionar algum botão nele, e aí tu mede, tu aponta pro local que tu quer ver a temperatura, daí ele vai te dar. Não tenho certeza se é esse instrumento, mas eu já vi um assim já. De repente, tem um vídeo aqui que é da Fluke, aquela que tem bastante. Depois eu vou dar uma olhada, vou ver se eu encontro alguma coisa, até às vezes tem algum vídeo explicando, e aí trago para vocês. Mas se tu puder tirar a foto ou até qual fabricante, que aí eu dou uma pesquisada e trago em uma outra aula, de repente alguém se depara com esse instrumento, a gente já tenta esclarecer isso. Tá bem, tá bem. Vou Eu, tentar amanhã. eu tenho uma foto de um aqui, tem como compartilhar, Alice? Não. Acho que não dá, né? Não, tu não, só tu me mandando. Ah, tá. Se tu quiser me mandar no Whats, Vou mandar aqui, peraí. eu compartilho, que aí a gente já vê se alguém já. Eu abro aqui. Deixa eu descompartilhar essa tela antes da gente seguir. E aí eu. Sumiu o troço para descompartilhar a tela. Chegou aqui, peraí.
Não estou dizendo que seja, talvez seja esse que ele esteja falando. Sim, ou às vezes é de outro fabricante, de repente, também, vamos ver. Acho que já está mostrando para vocês aí. Não, o que a gente ganhou lá, ele é igual o multímetro com alicate de amperímetro, ele só tem esse a mais aí, que é a temperatura. E baixa a tela, Alice, sobe a tela um pouquinho. Eu Peraí. tinha mostrado esse de baixo, esse preto aqui, ó. A câmera Esse térmica, aqui. esse aqui. Esse é uma câmera térmica, esse que eu estava falando. É só Uhum. contato, não precisa ter contato com o aparelho. Esse eu Só- nunca usei, eu só já tinha visto em pesquisas para montar material, eu já tinha visto, mas eu nunca, só vi assim por foto, nunca vi um pessoalmente. Mas eu acho que é mais ou menos o mesmo modelo esses outros, né? Aqui, isso aqui não deixa de ser também uma câmara térmica, só muda o formato, mas esse que ele está falando, pelo jeito, é um multímetro normal que tem a função de medição. e no caso, nessa foto aí, ele está verificando os pontos quentes na quadra. Alicate com temperatura, deixa eu ver aqui esse vídeo. Vamos ver se Eu acabei de ver um aqui no YouTube aqui. tá aparecendo essa tela aqui? Tá aparecendo a tela do vídeo? Esse mesmo. É esse aqui? Não sei se é esse que o cara falou, mas é esse que eu tô vendo. Vamos ver. Eu vou liberar o áudio aqui, peraí. Um 1,50. Pois é, tô procurando onde. Acho que aqui ele começa a falar. É algo assim, Daniel? Olha, Alice, ele é mais ou menos assim, só que ele é de modelo diferente, mas ele é mais ou menos assim. Eu tô vendo com o eletricista aqui, se ele consegue mandar uma foto. Aham. Alguém falou? Eu te mandei a foto de um da Fluke ali que talvez possa ser. Eu procurei no site deles ali. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o WhatsApp aqui. Esse modelo? Te mandei um aí pra você. Esse aqui foi o que o Léo mandou. O modelo é esse aí mesmo, Alice. Daí ele vem com outra coisa, não é esse dispositivo embaixo aí, é outro dispositivo. Mas o modelo é esse aí mesmo, Que só que ele mede deve a ser que temperatura. nem o outro. Será que não é um termopar? Ele engata igual esse aí, e na ponta é só Esse aqui que eu te um mandei. carregadorzinho de telefone, uma coisa assim. Acho que foi o que eu te mandei ali no privado aí. Tá, e ele é da Fluke, esse amperímetro que tu tem? Aí que a foto tá um print, eu acho, de um vídeo.
alicate, amperímetro, fluxo 325. Peraí. Vamos ver aqui, alicate, amperímetro, 325. Esse foi o modelo que tu mandou agora. Ali, ó, ele tem o desenhozinho ali Tem da desenhozinho. temperatura. É esse modelo aqui? É esse modelo aí mesmo. E aí, provavelmente, se ele tem o cabo para conectar, deve ser um termopar que vai entrar em contato com a superfície para te retornar o valor da temperatura. Tipo, ele vai ter que estar em contato com aquilo que tu tá querendo medir, entendeu? Entendi. Pelo cabinho. Deve ser tipo um Vou te termopar, mandar a lista aqui. mas Agora tá certo. isso acredito eu, sem olhar o... Esqueci de acompanhar se tinha gente entrando na sala, tinha colega esperando ali. Esse cabinho aqui, não é? Parece ser um termopar, sim, o Daniel. É esse cabinho. Eu tô conversando aqui com o rapaz aqui para ver se ele sabe como é que faz. Parece ser um termopar que tu vai conectar uma parte no equipamento, a outra parte tu vai colocar em contato com a superfície que tu quer medir a temperatura e aí ele te retorna o valor da temperatura. Inclusive, na aula que eu falo, que está gravada, que eu gravei hoje, de multímetro, eu falo que existem N modelos, né, diferentes, seja de fabricante, seja com o que ele consegue medir, porque antes a gente tinha aquela ideia, um multímetro básico que mede corrente, tensão e resistência, e deu, né? E cada vez mais, um colega mostrou numa das aulas, que era sobre... que era de frequência, ele conseguia retornar vários valores diferentes de frequência, fazer a medição da frequência. Isso a gente não tinha em modelos mais antigos, vamos dizer assim, e não temos em analógico, né? Essas são vantagens que nós temos do instrumento digital, né? Possibilidades que o instrumento digital ele nos fornece. Acho que alguém mandou. Mandou mais imagem aqui. Ô, Daniel, aonde tu trabalha, irmão? Trabalho na Bung. Ah, pode crer, show. Mas a gente pode pesquisar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o equipamento, até no final da aula falar mais sobre ele. Eu não conhecia esse tipo de multímetro. Quando usei, né, multímetro, tanto a FURG quanto o IFE, eles têm aqueles mais simples, né? Não são Ali é bom por isso. Ali a gente tem muito equipamento assim. Tem esse daí, tem essa câmera térmica, tem uma tal de medidor de RPM, se eu não estou enganado. De rotação por minuto. Tem bastante equipamento bom. É que, cara, a gente aprende com o básico, né? E aí depois a gente vai tendo... as coisas vão evoluindo e equipamentos vão evoluindo também. E eu falo sobre isso na aula, no vídeo, sobre essa questão da importância de usar um equipamento com qualidade,
esses equipamentos, eles possuem categorias, né? Então, usar equipamentos que têm uma categoria, um grau de proteção grande, garante a segurança do sistema, garante a segurança de quem utiliza, né? Garante uma maior precisão. Claro que aquele simples que a gente compra até nos camelôs, para determinadas aplicações, ele é o suficiente. Mas o risco que ele nos coloca, se a gente manusear mal o equipamento, ele é grande. Então, a gente precisa, né, utilizar equipamentos de qualidade, principalmente no dia a dia, numa empresa, num chão de fábrica, onde se tem um risco iminente de um acidente ou de causar algum dano ao sistema, né? Inclusive, eu trago vídeo na aula gravada sobre um cara, inclusive, queimando um multímetro de uma forma bem simples, numa medição de uma escala errada. Botou um borne errado, foi fazer a medição, e aí quando vai fazer a medição correta, como estava com o borne ligado errado anteriormente, acabou danificando. Então, uma coisa bem simples acarretou na queima de um equipamento que custa... Já fiz isso, já. Já queimei o multímetro assim. Mas foi, por exemplo, eu fui medir, se não me engano, eu fui medir corrente alternada e deixei na contínua. Aí queimou o multímetro. Não, mas acontece, inclusive eu falo sobre isso, alguns cuidados na aula gravada, de utilizar o multímetro. Às vezes a gente acha que não, mas acontece. Quando eu dei essa disciplina, teve colegas relatando acidentes nas empresas de utilizar mal, e aí causa dano ao equipamento, até a pessoa, né, toma choque, enfim. Acontece, pessoal, a gente acha que não, falo isso até na aula, às vezes a gente acha que é bobagem frisar que tem que cuidar o borne, tem que cuidar a escala, mas realmente acontece, às vezes a gente deixa passar, ou, eu acabei de usar, e aí pega o equipamento, já estava na escala que eu achava, mas alguém usou nesse meio tempo e eu não verifiquei a escala, e aí esses equipamentos que são utilizados nessas empresas são caros, né, para a gente estar aí queimando por um erro, por uma falta de atenção, né, às vezes não é nem não saber utilizar, é uma falta de atenção de verificar a escala que se encontra. A gente acha que não, mas realmente acontece. Ele me falou aqui, Alice, que é por contato mesmo. Então deve ser tipo um termopar que tem ali, e aí quando ele entra em contato com a superfície, ele retorna o valor da temperatura. Ele só sabe que é por contato, ele ganhou hoje, ele não sabe ainda bem usar, está em alemão, acho, sei lá que língua está aqui. Esse é um problema que se tem com esses fabricantes e esses manuais. Mas deve ser isso, deve ser um termopar que tem ali, que ele conecta no multímetro, e aí ele, em contato com a superfície que tu vai estar querendo medir, ele retorna o valor da temperatura. Por que 2 escalas? Bom, porque a gente tem a questão das 3 escalas, né? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Sistema internacional, a base é o Kelvin, né? Mas a gente acaba adotando basicamente o Celsius, aqui a gente só considera graus Celsius, e tem locais no mundo em que adota o Fahrenheit. Então, dependendo de onde veio, do fabricante desse multímetro, provavelmente lá a escala para a temperatura utilizada seja o Fahrenheit, né? Mas isso a gente consegue converter tranquilamente. Ele já vem com o botãozinho ali para inverter? Ele mede os dois, Fahrenheit e Celsius. Sim. Aqui, como a gente usa Celsius mais, né? Vai ficar tranquilo. O problema é se quiser saber um Kelvin, vai ter que pegar o valor ou em Celsius ou em Fahrenheit e fazer a conversão aí à mão da escala. E o Fahrenheit é complicado, dá muito número, né? Número quebrado. O Fahrenheit trabalha com escalas com decimais, né? Coisa que... mas decimais, por exemplo, 0,33 representa o nosso 10 graus, por exemplo. Uma coisa
meio aleatória, assim, se a gente for comparar as duas escalas. Certo, pessoal? Obrigada, Daniel, mais por trazer aí para nós, já esclarecer e apresentar mais um instrumento aí para os colegas. A gente está falando de medidas elétricas, né? Então, tem o conteúdo que eu tenho que dar, né, para vocês, que está no escopo da disciplina, mas é sempre bom trazer algum instrumento novo que é do dia a dia e de vocês, de repente, algum colega que não trabalha nessa área, não tem conhecimento desse equipamento, acaba conhecendo um instrumento novo. Fiquem à vontade, se quiserem compartilhar alguns outros instrumentos, a gente vai apresentando aqui e vai discutindo, por mais que eu não conheça pessoalmente o instrumento, a gente consegue conhecer, tá? Inclusive, eu tenho uma aula em que eu apresento alguns outros instrumentos, a última aula, ela está fora da ementa de vocês, mas eu trouxe alguns instrumentos que na outra vez que eu dei essa disciplina, o pessoal trabalhava bastante com eles e pediu um pouco. Então, questão de termômetro e alguns outros, para dar mais um algo a mais aí, fora do que estava previsto, tá? Para trazer coisas que efetivamente vocês utilizam, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade, se porventura quiserem algum equipamento em específico, de repente eu tento encaixar, ou de repente já até tá, e eu digo para vocês, não, a gente vai ver isso mais adiante. Fiquem tranquilos, tá? Então, voltando ao nosso assunto da aula de hoje, né, falando sobre instrumentos de bobina móvel. Como eu disse, tem uma questão na lista que é justamente citar eles, né? Mas eu vou apresentar brevemente aí cada um deles para a gente saber o que está por trás dos instrumentos que a gente utiliza. Então, quando a gente fala de um sistema de medição eletrodinâmico, né, a gente tem uma bobina móvel e uma bobina fixa, tá? Novamente, questão da bobina, nós vamos ter uma corrente circulando, tá? E as bobinas apresentarão a mesma polaridade e assim levarão o ponteiro à deflexão, né? A se movimentar por repulsão, seguindo o que eu falei para vocês que rege química, física, sempre. Mesma polaridade, sinais iguais, repulsão. Polaridade diferente, sinal contrário, atração, tá? A corrente que vai alimentar a bobina móvel é levada a essa por meio de duas molas espirais, que simultaneamente devolvem uma força contrária ao deslocamento angular. Então, um instrumento eletrodinâmico, ele tem um recorte, né? Mais ou menos assim. Nós temos, então, a questão da bobina. Deixa eu pegar o meu lapisinho aqui. A questão da bobina móvel aqui, tá? E aqui nós temos a bobina fixa, tá? Então, essa parte aqui de dentro, ela vai ficar girando, e essa parte aqui fica fixa. Então, eu tenho uma parte horizontal que está fixa e tem a outra que vai girando ali. E aí, entre elas, né, eu tenho essa criação dessa corrente. Essa corrente é levada para essas espiras que eu tenho aqui, e a partir disso, então, eu tenho a movimentação desse ponteiro. Tá? E aí eu vou ter, então, a deflexão do ponteiro conforme essa corrente circular por essas espiras. Tá? Mas a ideia é a mesma. Bobinas, criação do campo, campo origina a corrente movimenta o ponteiro. Certo? Numa inversão, então, nesse sentido da corrente, eu vou ter ambas as bobinas, né, invertendo a sua polaridade. Então, se eu tinha as duas
polaridade, vamos dizer assim, positiva, no momento em que eu inverto o sentido da corrente, eu vou inverter nas duas bobinas a polaridade. Ambas vão ficar com uma polaridade negativa, por exemplo, tá? Ou seja, eu não vou alterar a condição de repulsão entre elas. Por quê? Porque eu altero a polaridade ao mesmo tempo das duas. Então, se ambas estavam positivas, elas vão se repelir porque ambas estão positivas. No momento em que eu inverto o sinal da corrente, ambas vão ficar negativas, elas vão continuar se repelindo porque as duas têm a mesma polaridade. Nesse caso, eu não tenho como modificar o lado de movimentação do ponteiro, por isso que a gente viu ali que o zero é aqui e eu só tenho como movimentar para esse lado, porque independente do sentido que a corrente vai estar, eu vou ter sempre o processo de repulsão e sempre a movimentação do ponteiro em um sentido. Eu não consigo ter um valor negativo e um valor positivo, tá? Pelo princípio de funcionamento desse instrumento, tá? Nesse tipo de instrumento, tá? Ele pode ser usado como amperímetro e como voltímetro, tá? Então, nós temos tanto amperímetro como voltímetro seguindo esse princípio de instrumento eletrodinâmico, tá? Ambas as bobinas são ligadas em série ou perante correntes muito elevadas, são ligadas em paralelo, isso depende do instrumento. Mas fica aqui o primeiro instrumento, tipo de instrumento, né? Ele serve como princípio de funcionamento de um voltímetro, de um amperímetro, dependendo do caso, dependendo do instrumento, tá? E aí eu digo por que dependendo do instrumento e ele pode ser utilizado. Porque a base desses instrumentos ela é utilizada, do amperímetro e do voltímetro. Porque a principal aplicação real de um instrumento eletrodinâmico é um watímetro, para medição de potência. Só que a gente sabe que para a medição de potência, num watímetro, o que eu faço? Basicamente, meço tensão, meço corrente e retorno o valor da potência. Então, eu tenho o emprego do amperímetro do voltímetro, tá? Mas o que eu efetivamente retorno, a aplicação que eu efetivamente vou utilizar é na questão da medição de potência num watímetro. Potência ativa, tá? Por quê? Porque nós vamos ver em aulas posteriores medições de potência, aí a gente vai ver a questão de potência reativa, vamos falar sobre o varímetro. Então, a gente vai tentar ver o máximo que der aí de tipos de instrumentos de medição, tá? Mas é isso que a gente tem, ele tem o princípio de um voltímetro e de um amperímetro, por quê? Porque a aplicação dele é um watímetro, e para retornar potência igual a tensão vezes corrente, né? A gente precisa ter a informação da tensão e da corrente, e essas informações são obtidas através da questão das bobinas, tá? Da circulação de corrente, principalmente corrente associada à bobina fixa, né? E a parte móvel com uma determinada tensão, e aí, a partir da multiplicação dessas duas grandezas, a gente tem o retorno da potência, tá? Então, é uma aplicação real, a gente, quando utiliza um watímetro, não sabe, né? Mas o que está por trás dele nada mais é do que um instrumento eletrodinâmico, tá? O amortecimento é obtido por uma câmara com ar, tal como no instrumento de ferro móvel, tá? Às vezes são empregados instrumentos de medição blindados por uma chapa de ferro, para evitar influências magnéticas presentes no ambiente externo. Nesse tipo, a bobina fixa é montada dentro de um anel de ferro fechado e laminado, evitando-se assim a formação de correntes parasitas. A precisão do instrumento é menor devido ao ferro. O que acontece? Esse tipo de instrumento, se eu estou utilizando ele em um meio onde eu tenho
muita interferência eletromagnética, como eu tenho a geração do campo e as bobinas geram a corrente através desse campo, se eu tenho interferência eletromagnética, eu vou ter interferência nessa corrente que é gerada. Então, dependendo de onde eu vou estar usando o instrumento, eu preciso ter essa proteção para garantir que eu não vá sofrer influência externa e que isso afete no valor que eu estou mostrando. Tá? O que que acontece? No momento em que eu tenho essa proteção, né, de ferro sendo colocada ali em volta da bobina, eu perco precisão. Tá? E aí, a perda de precisão ela é muito importante nesse meio. O quanto de precisão eu vou perder? Porque, então, será que essa perda de precisão não vai afetar tanto no meu resultado quanto a influência externa? Então, a gente tem que pesar essas variáveis para ver qual a melhor solução, ou, de repente, a melhor solução é o emprego de um outro tipo de instrumento que não vá sofrer influência dessa condição externa que o meu ambiente ele ocasiona, tá? Então, aqui a gente tem mais uma imagem do instrumento eletrodinâmico, só que com essa questão do instrumento sendo blindado, né? Então, eu tenho a bobina móvel aqui, tá? E eu tenho uma volta, né? Um núcleo de ferro em volta, para isolar esse campo e fazer com que ele não sofra influência externa, tá? Opa! Não sei se aparece para vocês aí um aviso, às vezes dá na minha TV aí para trocar o coisa, mas já tirei. O segundo tipo, né, o instrumento de indução. Esse instrumento se compõe de um corpo de ferro quadripolar, que vai ter 2 pares de bobinas cruzadas entre si, tá? No circuito de corrente de um desses pares, inclui-se uma indutância. Disto resulta um deslocamento de fase entre os pares da bobina, e aí a gente tem a existência de um campo girante. Indução gera, né, um indutor, uma indutância, gera deslocamento de fase. Provavelmente vocês devam ver em algum momento do curso, se já não viram, questão de circuito resistivo indutivo, RL, RLC, RC. Quando a gente trabalha só com resistência, a gente não tem esse problema de defasagem, nem de estar atrasado ou adiantado. Mas quando a gente trabalha com RL, RC, RLC, nós temos essa diferença de defasagem. É isso que a gente faz quando a gente coloca um indutor nesse tipo de instrumento, tá? Então, nós vamos criar essa defasagem entre essas bobinas, né? Então, nós temos um tambor de alumínio montado de tal modo que apresente um movimento giratório, que vai ficar sob o efeito indutivo desse campo girante que é criado. As correntes são induzidas nesse tambor, desenvolve um conjugado, e aí, consequentemente, essas correntes geram a deflexão do ponteiro. O que muda de um dispositivo para o outro, tá? A ideia é criação de campo, o campo, a corrente, a deflexão do ponteiro. A maneira é como é criado, como se comporta esses equipamentos. Então, aqui nós temos pares de bobinas e nós temos a questão da indutância, que vai nos trazer defasagem, tá? A força contrária a essa deflexão é conseguida da ação das molas espirais. O amortecimento é feito por um ímã em forma de ferradura, cujo campo atua sobre o tambor girante. Aqui nós temos o exemplo, então. Mesma ideia nesse princípio, tá? Opa! Consigo o deslocamento do ponteiro somente para um lado, tá? Devido ao princípio de funcionamento. O que eu tenho de diferente? Aqui eu tenho 4 pares, tá, de bobinas que trabalham cruzadas, ou seja,
essa com essa, com essa e essa com essa, tá? E a partir do movimento delas, eu gero, então, aqui nessa parte do miolo, a corrente que faz com que o meu ponteiro ele se movimente, tá? E aqui eu tenho a questão da indutância, justamente para criar essa defasagem, só deixa eu apagar os rabiscos aqui para ficar mais fácil, para criar essa pequena defasagem entre esses pares, tá? Então, entre os pares de bobina, tá? É quase um motorzinho elétrico. É, quase um princípio de um motorzinho, isso mesmo. Esse tipo de instrumento, ele recebe até um nome de Ferraris, tá? Instrumento de Ferraris, ou instrumento de campo girante, tá? Só pode ser usado para corrente alternada. Devido à questão da indutância, esse instrumento sofre a influência da frequência, tá? Então, precisa ser um ponto a ser considerado, tá? O terceiro instrumento de bobinas cruzadas. Então, entre os polos de um ímã permanente, duas bobinas interligadas entre si, porém cruzadas, estão dispostas de tal forma que possam girar. Cada uma delas é ligada a uma tensão. Por essa razão, cada uma das bobinas influi com certa força magnética sobre o ímã permanente. Aqui temos o exemplo, tá? Tenho as duas ali, tem um xizinho preto, né? Então, eu tenho aqui uma bobina, deixa eu pegar outra cor, aqui outra bobina dentro desse ímã permanente, tá? E aí, a partir, então, da movimentação dessa bobina, eu vou ter a deflexão do ponteiro, tá? O que acontece? Eu posso fazer, então, medição à distância, de pressão, por exemplo. De repente eu não posso chegar muito próximo ao local, estou trabalhando com um sistema em que possui elevadas pressões, é arriscado. Eu utilizo esse tipo de instrumento para fazer essas medições mais à distância, tá? Então, por meio desse dispositivo de bobinas cruzadas, eu consigo essa aplicação, tá? Não é tão utilizado quanto os anteriores, tá? Mas tem uma aplicação mais específica, podemos dizer assim, tá? Então, se a gente tem tensão igual em ambas as bobinas, seus efeitos magnéticos contrários se equilibram, o que significa que as bobinas se ajustam sobre um valor central médio, tá? Então, nesse instrumento, portanto, a posição zero não é obtida por meio da força das molas, mas sim por eu ter correntes iguais em ambas as bobinas. No momento em que eu tenho diferença, é que eu vou ter a deflexão. Tive uma diferença de corrente entre cada uma daquelas bobinas, bom, aí eu vou ter deflexão do ponteiro. Enquanto eu tenho igualdade, uma está anulando a outra, eu não tenho a movimentação do ponteiro, tá? Essa diferença vai se dar, então, na questão do campo magnético, tá? Como cada uma tem um nível de tensão, cada uma vai prover um campo magnético, e no momento que a gente tiver diferença nesse campo, temos diferença na corrente, e temos, então, a movimentação do ponteiro, tá? E aí a gente tem, então, restringindo mais, né, a aplicação desse tipo de instrumento, o que a gente tem de retorno, basicamente, ao utilizar um instrumento desse? Diferença de tensão, tá? Por quê? Porque eu sei que eu só vou ter a movimentação no ponteiro quando existir diferença de tensão, porque é a diferença de tensão que vai ocasionar na diferença de corrente. Então, um instrumento desse me diz, olha, estou medindo
determinada aplicação, usei um instrumento de bobina cruzada, ele vai me dizer, olha, tem diferença no nível de tensão, tem oscilação nesse tipo de sistema. É a aplicação que eu poderia estar usando, como eu disse, ele tem um escopo reduzido, tá? Posso usar ele conectado a um sistema para medir pressão a uma distância, ou posso usar ele para medir diferenças de tensão, tá? Então, essa é a finalidade dele. Questão a distância, justamente com essa ideia de nos apresentar essa diferença aí nas tensões, tá? Isso acaba fazendo, então, com que ele seja pouco utilizado, porque eu tenho outros dispositivos que podem fazer isso e podem fazer mais do que ele, tá? Então, acaba diminuindo, restringindo a sua utilização. O próximo, né, como eu disse, nem todas as literaturas trazem como um tipo a ser estudado, né? Mas o sistema de medição com fio térmico, tá? Nesse caso, a gente usa a dilatação que um fio fino sofre devido ao calor originado pela passagem da corrente. Então, a gente sabe que circulação de corrente gera dilatação, né? A gente tem como calcular, inclusive, isso, dilatação superficial, volumétrica, linear. A gente consegue calcular essa dilatação, né? A gente sabe que isso acontece, por isso a gente tem questão de dimensionamento de condutores, por exemplo, para que o condutor suporte, né, a passagem daquela corrente sem ser danificado. Então, nesse caso, a gente fixa um fio de tração a um fio esticado, que é de platina e irídio. Aí tem uma questão química por trás, eu não fui pesquisar o porquê de se usar esse elemento, tá? Nunca foi muito a minha área estudar e pesquisar sobre química. Mas o que importa é que a gente tem um fio de tração a um fio que é esticado, né, fixo a um fio que é esticado, estando esse fio de tração fixo a uma mola, passando por um rolo ou uma bobina. Sempre temos uma bobina associada para que a coisa funcione. Quando a gente tem a dilatação desse fio, a gente movimenta a bobina, tá? Porque aí a gente vai ter a passagem de corrente, vai ter a movimentação da bobina, e aí, como nós temos ela associada a uma mola, né, vai resultar na movimentação do ponteiro. E aí vai ter o deslocamento do ponteiro. Esse instrumento, até falei um pouco antes, questão das escalas, ele tem uma coisa diferente, tá? Ele não tem uma escala uniforme, que nem a gente está acostumado, né? Então, ele tem essa escala meio diferente, né? Onde essa distância ela é diferente dessa, que é diferente dessa, da próxima e assim por diante. Eu não tenho uma escala uniforme, que nem a gente tem na maioria dos instrumentos, tá? Isso aqui é um pouco diferente devido à aplicação dele, tá? Então, é uma peculiaridade desse tipo de instrumento. Esse instrumento ele é adequado tanto para corrente contínua e alternada, mas sua principal aplicação e finalidade é questão de alta frequência, medição de alta frequência. Também tem uma aplicação bem específica, né? Mas que nos garante uma precisão para essa aplicação muito boa, melhor do que outros instrumentos, tá? Mas, como eu disse, sempre que a gente tem um instrumento que tem uma restrição à aplicação, fica difícil, né? Porque tenho tantos outros que medem a alta frequência e medem outras coisas, que eu acabo sempre optando por o que me dá um maior retorno, né? Até porque esses dispositivos são todos dispositivos caros, tá? O último instrumento, então, o instrumento eletrostático. Funcionamento desse instrumento baseia-se na atração recíproca de corpos eletricamente carregados, com polaridades contrárias, nesse caso, tá?
Então, eu tenho placas fixas e placas móveis, que são ligadas a uma tensão, tá? Depois eu mostro, aqui tem a figura, tá? Então, sobre o eixo desse disco móvel, eu tenho um ponteiro, uma mola atua no sentido contrário ao deslocamento desse ponteiro. Instrumentos eletrostáticos se destinam especificamente à medição de tensões elevadas. Por quê? Porque eles só conseguem desenvolver um conjugado quando eu tenho valores muito elevados de tensão, tá? Posso usar tanto em corrente contínua quanto para alternada. Então, o que que eu tenho? Já falamos sobre a questão do amortecimento de correntes parasitas, né? Que é feito por essa partezinha. Então, eu tenho esse disco fixo na diagonal e tenho essa parte aqui que é móvel. Conforme eu vou tendo a criação do campo, da corrente, eu vou tendo esse disco móvel girando. E no momento em que ele gira, eu consigo fazer a deflexão do ponteiro, nesse caso, com escalas uniformes, tá? E aí aqui eu tenho a mola que vai fazendo o processo contrário, né, de amortecimento devido à questão das correntes parasitas, tá? Mas também com aplicação mais específica, por quê? Porque pequenas variações não são mostradas nesse instrumento. Então, preciso trabalhar com altos valores para conseguir mostrar isso. Certo? Perguntas? A ideia era apresentar esses tipos de instrumento que está por trás do que efetivamente a gente vai ver ao longo das aulas, tá? Então, já na aula gravada amanhã a gente vai falar sobre multímetros, alicate, amperímetro. Depois a gente vê uma aula sobre ferro móvel para ver outros tipos. E aí a gente vai falar sobre questão de medição de frequência, medição de potência ativa, reativa, questão de transformadores, transformador de potencial, de corrente, alguns outros instrumentos. Então, a gente tem bastante instrumento para ver. Claro, eu vou tentando trazer vídeos, né? Já que a gente não tem os instrumentos, né? Eu não tenho em casa também, para a gente estar trabalhando, né? Mostrando, não tenho isso. Então, eu vou tentar fazer o uso máximo que eu puder de vídeos para que a gente possa estar trabalhando com esses instrumentos. Na última aula, como eu disse, eu apresento 3 instrumentos que estão fora do escopo de vocês, né? Sequencímetro, terrômetro e megômetro. São instrumentos que o pessoal relatou que vocês usam, o pessoal que trabalha no dia a dia aí no chão de fábrica, e que seria interessante a gente estar vendo. Então, eu acabei encaixando eles aí para ter algo a mais, né? Na disciplina, depois da gente já ter vencido o conteúdo, tá? Mas eu nem vou cobrar esses instrumentos em avaliação. Eles só vão ser um complemento, já que a gente está trabalhando aí com medidas elétricas, um complemento de instrumentos que vocês utilizam. Certo? Perguntas sobre a aula de hoje? Senão, a gente vai dando continuidade aí com a chamada e depois o tempo para dúvidas. Ô, Alice, nossa prova é quarta-feira, certo? Não agora. Não é dia 24 agora? Não. Não, a disciplina acaba só depois. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Na aula 7, então... Quarta, agora 23. Deixa eu ver... Que eu tô perdida nos dias. Tanta coisa que eu... Prova... Hoje essa aula... Quinta prova. Quarta não, quinta. Tá, para mim difere. Assim, eu te mandei um áudio aí sobre essa situação, sobre a prova,
Eu Não sei não se eu vou conseguir escutei fazer. ainda. Eu vi que tu mandou, mas eu tenho algumas mensagens e eu ainda não escutei. Eu abri Tá, só as tá. fotos do que vocês forem mandando. O resto eu não respondi nada ainda. Tá, beleza, então. Então depois, Ô, qualquer coisa tu me responde, por favor. Tá, não. Assim que acabar aqui, eu já escuto e respondo. Tá bom. ô, professor, Diga. tem mais alguma coisa de matéria hoje? Não, o único aviso que eu quero dar antes, vou fazer a chamada. Hoje, 21, aula normal. 22, gravação da aula, a sequência dessa parte aqui. Tá? Ok. Tá ok. Que é a nossa quinta aula. Sexta aula também é aula gravada. Então, terça e quarta é aula gravada. Dúvidas dos exercícios, mandem para o Rafael que eu respondo, porque a avaliação é quinta. Nós não vamos ter encontro presencial terça e quarta, mas mandem. O Leonardo mandou, eu já retornei, não sei se o Rafael passou para ele, retornei o feedback dos exercícios que ele fez. Passou, Alice, ele me respondeu. Tá. Tá. Mandem as dúvidas pelo Rafael que eu respondo, porque quinta-feira é a avaliação com base na lista. Então, façam a lista e mandem as dúvidas sem problemas. Ô, Alice, Diga. é só uma dúvida minha. Essa aula gravada aí, no caso, vai ser no YouTube ou vai ser no Zoom aqui, no caso? Não, Eu peguei. eu fiz ela no Zoom, mas eu vou disponibilizar o link pelo YouTube. Ah, tranquilo, tranquilo. Tá? Vou tentar disponibilizar amanhã o mais cedo possível, até para quem quiser adiantar, né? Vai mandar no link da turma, Alice? O Vou link mandar o link lá no grupo da turma. Tá bom. Tá? Se eu conseguir terminar de editar o material, coisa hoje, eu tento mandar hoje ainda, mas o mais certo é amanhã pela manhã, no máximo na hora do almoço, tá mandando isso para vocês, tá? Esse link já. Tranquilo, tranquilo. Qual o procedimento? Diga, vou ter que dar uma saída, se puder me dar presença. Tá, tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Como eu combinei nas outras aulas, vou fazer a chamada e aí posso colocar a lista aqui para quem quiser resolver a lista. Quem tiver dúvida, quem quiser aproveitar para resolver os exercícios e aí depois mandar, enfim, porque não fiz ainda, não tenho dúvida, não tem porque eu ficar na sala, a chamada ela vai ter sido feita, tá? E aí quem quiser ficar para perguntar alguma coisa, fica à vontade. Só vou abrir a chamada aqui. Alex? Estou aqui. Boa noite. Boa noite. Carlos? Christopher? Estou presente. Cristiano? Presente. Diego? Tô aqui. Douglas? Aqui. Eliezer? Eu. Felipe? Presente, Felipe, presente. Ismael? Aqui. Israel? Presente. Leonardo? Presente. Lucas colocou no grupo, acho que estava de serviço. Michael? Presente. Marcos Daniel? Opa! Matheus Pinho? Presente. Matheus Lopes? Presente. Matheus Melo? Presente. Patrick? Presente. Thiago Rous? Presente, presente. Thiago Borges? Era um de vocês, agora eu não vou me lembrar, mas era um dos Thiagos que estava na noite, a outra disciplina, né? Tá no dia já? Só para eu saber da avaliação. Era Thiago Rosa, era eu. Tá no dia? Só para eu saber em Isso. relação à avaliação. Isso, estou assistindo agora todas as aulas. Tá, tranquilo, então. Tiago Oliveira.
e Wagner. Tem o Thiago Borges também. Thiago Borges. Aqui, É que eu professor. botei a presença, eu vi que tu ligou o microfone e acabei esquecendo. Desculpa, Thiago. Mas está com presença. Pessoal, como eu disse, fiquem à vontade agora. A chamada foi feita. Quem não tiver dúvida, não tiver feito os exercícios ainda, está dispensado. Quem quiser aproveitar para tirar dúvida, estou à disposição, tá? Valeu, professora. Obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, E boa aí? noite. Diga. A 7 da lista ali, tá? Eu fiz certinho ali, só que tu pediu para mim botar ali na simbologia do corrente contínua e alternada, tem um númerozinho em cima, né? Eu não me lembro o que é aquele número ali. Isso. Vou até abrir a lista aqui, que aí fica mais fácil para eu te mostrar. Só deixa eu Isso tu explicou, mas eu não me lembro. Tá, vamos ver aqui. Acho que foi até o Wagner que perguntou, porque estava nesse ponto aqui, né? Se tu olhar o exemplo do slide, tem um número em cima de onde indica que é o horizontal, tá? Esse item, né, indica a classe de exatidão, tá? Esse número. Qual a classe de exatidão? Então, no caso, uma classe de exatidão 2, 3, enfim, depende do número que está associado. Uma outra coisa que eu disse foi que tu não colocou o que seria o instrumento, né? Tu colocou que ele era de ferro móvel, mas aqui a gente tem a indicação do que é, né? Como a gente tem o Azinho aqui, a gente pode dizer que ele é um amperímetro, né? Analógico de ferro móvel. Foi os 2 itens só que faltou no exercício 7 da tua lista. Tá, aí no caso aqui pode botar, no caso, corrente contínua alternada barra o... Isso. Como tu separou ali por item, né? Fizesse uma legenda, pode colocar isso, medição corrente contínua alternada barra classe de exatidão 2, por exemplo. Então tá bom, obrigado, Alice. Tá, de nada. E no 4 que tu só calculou o erro absoluto, né? Faltou o relativo. Isso, eu fiz agora aqui, Tá, tranquilo então. Obrigado. Agora só tem uma questão que tu ainda não fez, né? Que é justamente citar quais os instrumentos de bobina móvel. Deixa eu ver aqui. Que é da aula de hoje, que é só citar quais os instrumentos a gente viu hoje, que é bem tranquilo. Eu fiz durante a aula agora aqui. Tá, obrigado, Alice. De nada. Matheus, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu estava vendo assim. Boa noite, Leonardo. Diga, Matheus. Eu estava vendo a 5 ali, Alice. Sobre. Eu fiquei meio confuso, estava dando uma olhada de novo na aula do PDF ali, no PDF, sobre a classificação, né? Ali, a 5 ela fala sobre os instrumentos que podem ser classificados, né? Indicados e registradores e aqui, estou compartilhando aqui. Os instrumentos podem ser classificados em indicadores. Espera aí que eu vou ter que abrir o Zoom de novo. Deu. Abri. Isso, aí eu fiquei só em dúvida naquele dali em relação ao PDF, que eu não me encontrei lá no PDF, entendeu? Tá, vamos dar uma voltada aqui só um pouquinho. No PDF eu fiquei um pouco em dúvida nessa aí. A 4 eu fiz a conta, né? Eu fiz a conta, eu calculei primeiro o erro absoluto, né? Qual o valor que deu? O meu deu 2, eu fiz o 20 dividido por menos 18. Isso. E depois deu 2, e depois eu fiz RE igual a 2 dividido por 20. Isso mesmo, E aí aí eu fiz na proporção, né? Deu 0,1 vezes 100, né? 10%. Isso, exatamente, esses valores. Na verdade, ele estava igual ao teu exemplo, né? Do PDF, né? Isso, eu fiz. Acabou de o exemplo do PDF. O que tem em relação à classificação dos instrumentos, tá? Então, é a maneira como a gente vai ter o retorno da informação.
Como eu disse, a gente pode ter 3 maneiras de apresentar essa medida, tá? Pode ser um instrumento indicador, onde eu só vou ter a informação no momento em que eu estou medindo, né? Então, peguei um amperímetro, vou lá, vou medir a corrente, vou ter o valor de 4 amperes naquele momento. No momento em que eu tirei e coloquei novamente, a informação anterior ela ficou perdida. Ah, tá, me lembrei disso aí que tu falou na aula. Isso, que aí eu até falei os exemplos, né? Um multímetro é um indicador, sim. Aí eu tenho um registrador onde eu armazeno as informações e tenho o totalizador, que seria o relógio aí, que a gente vai acumulando os valores. Então, são as maneiras de apresentar aquilo que eu estou medindo. Ah, tá. Tá, eu vou tentar fazer e vou mandar depois ali pro Rafael. Eu vou ver se eu mando hoje ou mando amanhã. De repente eu vou mandar amanhã de tarde, eu mando para ele. Tá, tranquilo. Podemos, até a questão 8 pode resolver, tá? Já tem o material. Vou estar mandando o material agora, inclusive, dos slides da aula de hoje. Tá ok, Alice. Tá ok. Eu tava fazendo, eu acho que eu tô me encontrando aqui. Né? Eu vou mandar para ti o que eu fiz, eu vou mandar para ti, não, vou mandar ele pro Rafael, né? Sim, sim. E aí tu me dá um feedback, qualquer coisa. Claro, pode ficar tranquilo. Vai isso aí, vai. Entendeu? Aham. Tá bom então, Alice, eu não vou ficar tomando teu tempo aqui, eu acho que é isso aqui mesmo, era essa aqui que eu fiquei em dúvida. Agora eu vou ir fazendo as outras e vou ver o que eu tenho mais de dúvida. A outra era só, a 13 era só ver a diferença, né, entre eles. Né? Isso, só explicar a diferença entre eles. Só explicar a diferença estava bem explicadinha ali, né? E a 1 e a 2 também. Isso. Tá bom então, Alice, obrigado, hein? Tá, de nada. Tchau. Tchau.